A guerra entre os Estados Unidos da América e o Irã foi muito além do Estreito de Hormuz. Os Houthis do Iêmen atacaram 2 petroleiros sauditas no Mar Vermelho e o preço do petróleo imediatamente disparou para $100 por barril. Trump respondeu ameaçando o Irã, cito, com uma punição militar devastadora e declarou que, a partir de agora, considerará Teherã responsável por tudo o que os Houthis fizerem. Segundo ele, não faz sentido atacar o Iêmen a cada ataque dos Houthis. Por causa disso, os Estados Unidos vão atacar o Irã, já que os Houthis são suas forças proxy. Naquela mesma noite, a aviação americana atacou o Irã pela 13ª noite consecutiva. A ilha de Qashm, no Estreito de Hormuz, foi atingida. Paralelamente, Donald Trump declarou que está considerando um ataque maciço ao Irã e que está perto de tomar essa decisão e, enquanto isso, Washington assinou um acordo com a Arábia Saudita sobre energia nuclear. Aquele mesmo que, segundo a mídia americana, abre caminho para que Riad enriqueça urânio, mas só depois de algum tempo. E imediatamente impôs uma condição. O acordo só será aprovado definitivamente se os sauditas reconhecerem Israel no âmbito dos acordos de Abraão. Vamos analisar juntos passo a passo. Porque, aliás, o preço do petróleo nesta história afeta diretamente, por exemplo, quanto dinheiro a Rússia vai receber para a guerra contra a Ucrânia. Em geral, como se diz, os acontecimentos no Oriente Médio também nos dizem respeito. Meu nome é Alexei Petty. Vamos discutir esse assunto e organizar o que acontece no Oriente Médio. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal do YouTube. Estamos chegando à marca de 300.000 inscritos, por isso ficarei grato. Grato especialmente pela sua inscrição. É questão de um segundo, ficarei grato por isso. Então vamos por partes. Vou começar com o que desencadeou uma nova onda de guerra no Oriente Médio. Em 20 de julho, o porta-voz militar do movimento Houthi Ansar Allah, Yahya Sarria, anunciou o início do bloqueio naval da Arábia Saudita no Mar Vermelho. A razão apresentada foi a seguinte: o bloqueio de anos ao Iêmen pelos sauditas, a restrição ao funcionamento de portos e aeroportos. Mas nós sabemos o verdadeiro motivo. Isso foi uma ordem de Teherã. Naquela ocasião, os Houthis também declararam que se reservavam o direito a uma escalada total e prometeram uma resposta dura a qualquer provocação por parte da Arábia Saudita. Apenas 3 dias depois, os Houthis passaram das palavras à ação. Na manhã de 23 de julho, os Houthis declararam que durante uma operação militar atacaram 2 petroleiros sauditas no Mar Vermelho. O governo da Arábia Saudita confirmou o ataque ao petroleiro Ancelia, mas não revelou quem exatamente realizou o ataque. Ou seja, eles se limitaram a dizer que sim, houve um ataque e ponto final. Um incêndio começou na embarcação, mas nenhum membro da tripulação ficou ferido. No entanto, isso já era um precedente que não poderia ser deixado sem resposta. No final, em Riad, reconheceram que as ações dos Houthis colocam em risco o fornecimento diário de 2,5 milhões de barris de petróleo saudita, e o mercado internacional reagiu imediatamente. O preço do petróleo imediatamente disparou para $100 por barril e por um breve momento até ultrapassou esse valor, para entender o que isso significa. Bem, vamos colocar assim, para ficar mais claro para nós. Quanto mais caro o petróleo, mais dinheiro a Rússia recebe por cada barril de petróleo russo vendido, inclusive aquele que ela comercializa por esquemas paralelos. Ou seja, a guerra no Oriente Médio alimenta diretamente o orçamento do qual depois partem mísseis em direção à Ucrânia. Esta é a resposta para quem comenta: Petty, fale sobre a Ucrânia. Por que falar do Irã? Isso é mais próximo de nós. Não, tudo isso está muito interligado. A geopolítica, de modo geral, é um processo em que tudo está interligado, está tudo relacionado. A reação de Donald Trump ao ataque dos Houthis veio no mesmo dia 23 de julho e em seguida vou citar o que ele disse. Que esta declaração sirva de aviso. Se eles fizerem isso de novo, os Estados Unidos responsabilizarão o Irã, já que os Houthis são um proxy do Irã, e uma punição militar séria será aplicada ao Irã e, claro, aos próprios Houthis. Mais tarde, Trump acrescentou um detalhe curioso.
Ele expressou decepção pessoal com os Houthis, abre aspas. Eles me decepcionaram muito, pois até recentemente agiam de forma profissional e sensata. E Trump também lembrou que cerca de um ano atrás os Estados Unidos realizaram ataques muito fortes contra os Houthis por causa de seus ataques a navios e por criarem obstáculos à navegação comercial. O ponto-chave aqui é o princípio da responsabilidade coletiva que Trump agora está implementando. Ou seja, por qualquer ataque dos Houthis, o Irã será responsabilizado. Isso amplia drasticamente o espaço para a escalada, porque agora qualquer lançamento de míssil ou drone da costa do Iêmen automaticamente se torna motivo para um ataque a Teherã. Embora seja preciso reconhecer mais um ponto importante sobre as ameaças do presidente americano. Trump ameaçou o Irã dizendo que destruiria uma ponte ou uma usina elétrica, em resposta a cada ataque iraniano contra navios no Estreito de Hormuz. Mas, para entender melhor, no Irã, são centenas de pontes, então esse argumento nem é tão assustador assim. E seguindo essa lógica, dá para guerrear por anos. Durante anos, o Irã vai atacar navios e os Estados Unidos vão destruir uma ponte para cada navio. Mesmo assim, o Irã já respondeu ao primeiro ataque dos Houthis. Os militares americanos lançaram uma nova série de ataques aéreos contra o Irã tarde da noite de quinta-feira, na manhã de sexta-feira e depois novamente na noite de sexta para sábado. Segundo relatos da mídia estatal iraniana, nas últimas 2 noites a ilha de Qashm, no Estreito de Hormuz, foi alvo de ataques com mísseis. Ponto estratégico onde o Irã controla a passagem de navios. A agência estatal iraniana IRIB informou que durante o ataque com mísseis dos Estados Unidos à cidade de Ahvaz, 4 pessoas morreram e 5 ficaram feridas. O Comando Central dos Estados Unidos relatou que concluiu as operações em 12 e 13 de setembro, todas as noites consecutivas, ataques contra alvos iranianos e, bem, o objetivo oficial é formulado como garantir a liberdade de navegação pelo Estreito de Hormuz. E aqui surgiu um novo detalhe na tática dos americanos, porque para atacar o Irã, os Estados Unidos começaram a usar bombardeiros B-1, ou seja, por uma semana e meia eles não faziam isso. O Irã respondeu seguindo seu esquema já conhecido. Especialmente o ataque aos países árabes vizinhos onde ficam as bases americanas. O Ministério da Defesa do Kuwait informou sobre ataques recorrentes de drones iranianos ao norte do país. E tanto a Jordânia quanto o Kuwait declararam que os iranianos também os atacam com mísseis e drones da mesma forma. A Grã-Bretanha, nesse contexto, recomendou aos seus cidadãos que evitem todas as viagens ao Kuwait e ao Bahrein, exceto as absolutamente essenciais. A posição de Teherã nesta fase foi expressa por Mohsen Rizai. Ele é conselheiro militar sénior do líder supremo do Irã, Majtaba Khamenei. Ele declarou que ataques à infraestrutura do Irã receberão uma resposta dura e escalatória. Em resumo, a espiral de escalada continua se intensificando para nós. Mas parece que Donald Trump está realmente preparando algo maior. Em entrevista ao Axios, o presidente americano declarou que está considerando um ataque massivo ao Irã e que ele está perto de tomar essa decisão. Sobre Israel, ele disse o seguinte: os israelenses se juntariam em 2 minutos, se eu pedisse. Mas logo acrescentou que não precisamos de ninguém para iniciar uma nova operação. Ou seja, o presidente americano declara publicamente que a decisão sobre uma grande operação militar contra o Irã está praticamente tomada e que, se quiser, pode envolver Israel nisso, mas supostamente consegue lidar com isso sozinho. Ao mesmo tempo, dentro dos Estados Unidos, a resistência está crescendo e a Câmara dos Representantes votou pelo fim da guerra de Trump no Irã sem a aprovação do Congresso. Mas, na verdade, um pouco depois, o Senado anulou essa decisão da Câmara dos Representantes. Formalmente, essas resoluções não têm força de lei, mas a votação destacou o crescente descontentamento com essa guerra, até mesmo entre parte dos republicanos. E agora a segunda grande notícia do Oriente Médio que gerou um escândalo à parte. O acordo nuclear dos Estados Unidos da América com a Arábia Saudita deixou todo mundo nervoso. Ainda na quarta-feira, 22 de julho, o ministro da Energia dos Estados Unidos, Chris Wright, e o ministro da Energia da Arábia Saudita, Príncipe Abdulaziz bin Salman, assinaram um acordo de cooperação nuclear civil.
Na essência, trata-se do fato de que a empresa americana Westinghouse e outras empresas dos Estados Unidos receberão contratos para construir 2 reatores nucleares em território saudita. E, na verdade, isso é só o começo, ou seja, 2 reatores são apenas o início. Mas o escândalo estourou porque, segundo a imprensa americana, o acordo abre ao Reino da Arábia Saudita a possibilidade de enriquecer seu próprio combustível nuclear em 2 anos. O acordo prevê um estudo técnico e econômico de 2 anos, um estudo econômico justamente sobre a parte que diz respeito ao enriquecimento de urânio. O Congresso tem 90 dias de sessão para analisar o acordo antes que ele entre em vigor. E então Trump respondeu a todas as críticas e a sua formulação soa assim, abre aspas. Acordo nuclear civil. Não haverá nenhum enriquecimento de material. O acordo celebrado entre o Departamento de Energia dos Estados Unidos e a Arábia Saudita, que diz respeito apenas ao uso não militar, como já existe no Irã, nos Emirados Árabes Unidos e em outros países, será aprovado. Mas depende totalmente da adesão da Arábia Saudita aos respeitados e bem-sucedidos Acordos de Abraão. Os Estados Unidos não são contra instalações nucleares civis que não realizam enriquecimento. A porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, confirmou essa condição para a celebração do acordo nuclear. E a seguir está a citação dela. Sim, esse acordo com a Arábia Saudita, esse acordo energético, depende dessa condição no que diz respeito ao presidente. Continuaremos as negociações com os parceiros sauditas para finalizar o acordo e esperamos em breve vê-los aderindo aos Acordos de Abraão. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, fez uma declaração literalmente 1 hora após a declaração de Trump. Ele associou isso à guerra com o Irã e declarou que a guerra conjunta que Israel e os Estados Unidos iniciaram contra Teherã criou uma oportunidade para expandir a paz no Oriente Médio. A seguir, sua citação. Como disse o presidente Trump, a adesão da Arábia Saudita aos Acordos de Abraão seria um avanço histórico para a paz no Oriente Médio. Paz através da força. Mas há críticas a esse acordo tanto nos Estados Unidos quanto em Israel, e as críticas são bastante sérias. O senador Chris Murphy escreveu: esse acordo vai desencadear uma corrida nuclear na região, tirando ainda mais do Irã os incentivos para limitar seu próprio programa nuclear. Especialistas afirmam que a insistência dos sauditas em enriquecer urânio na Arábia Saudita foi exatamente o motivo pelo qual as negociações anteriores emperraram, inclusive com administrações dos Estados Unidos, uma após a outra, mas ainda assim não permitiam esse enriquecimento de urânio. Agora, Donald Trump garante que não haverá enriquecimento. Mas, se acreditarmos nos documentos, não haverá enriquecimento de urânio na Arábia Saudita enquanto ele for presidente, ou seja, por mais 2 anos. E depois, os sauditas terão essa oportunidade já com o próximo presidente. Aliás, o presidente americano Donald Trump gosta de armar esse tipo de rasteira para o próximo presidente. Lembro que, ao final do seu primeiro mandato, Donald Trump assinou um decreto para a retirada do exército americano do Afeganistão. E então Biden precisou lidar com isso. Depois, Donald Trump criticou dizendo: vejam como Biden retirou vergonhosamente o exército americano do Afeganistão. Embora esse processo tenha sido iniciado justamente pelo Donald Trump, e a lógica da contradição aqui é óbvia. Os Estados Unidos da América estão travando uma guerra contra o Irã, inclusive para que Teherã desista do enriquecimento de urânio por pelo menos 2 décadas e permita que os inspetores entrem em qualquer lugar. E ao mesmo tempo, os Estados Unidos abrem a porta para o enriquecimento de urânio ao seu aliado, a Arábia Saudita. Existe ainda outro problema que torna toda a estrutura muito instável. Por isso, como se diz, tudo ainda está no campo das especulações. Os sauditas deixaram claro que não vão normalizar as relações com Israel enquanto não houver um caminho definido para a criação de um Estado palestino. E o primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, deixou igualmente claro que simplesmente não haverá nenhum caminho para a criação de um Estado palestino. O que se segue de tudo isso? Primeiro, a guerra no Oriente Médio se expandiu geograficamente. Antes o foco era o Estreito de Hormuz, agora inclui também o Mar Vermelho.
E isso já representa uma ameaça para 2,5 milhões de barris de petróleo saudita por dia, além de todo o trajeto pelo canal de Suez. Segundo, Trump introduziu o princípio de que o Irã é responsável pelas ações dos Houthis. Isso significa que qualquer novo ataque no Mar Vermelho automaticamente dá motivo para um ataque massivo de retaliação contra o Irã. Terceiro, para nós, provavelmente o mais sensível, o petróleo acima de $100 por barril. Isso é um apoio financeiro direto à Rússia? Ou seja, cada dólar de aumento no preço do barril devido à guerra no Oriente Médio são recursos extras para o orçamento da Rússia, que depois ataca as cidades ucranianas. Então, apesar dessa frente parecer distante de nós, ele ainda assim influencia diretamente a nossa guerra. Devido ao preço do petróleo e à escassez de sistemas de defesa antiaérea, já que agora os mísseis Patriot estão sendo consumidos rapidamente. E quanto mais tempo o Oriente Médio estiver em chamas, mais isso beneficia Moscou. Então vamos desejar um rápido fim para a guerra. Vou encerrar por aqui. Escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, lembro que isso é possível. Basta fazer uma doação pelos links e dados que estão na descrição deste vídeo. Por hoje é só. Cuidem-se. Até mais.